Existe algo em você que vai muito além do espelho. O que o espelho não vê? Olá, eu sou a doutora Mariana Bilac Pinotti, médica, e quero dar as boas-vindas a você que está nos acompanhando. Este é o que o espelho não vê, um espaço criado para mostrar que saúde vai muito além da aparência. Por trás de cada pessoa existe uma história, um organismo único e diversos fatores que influenciam diretamente a qualidade de vida. Aqui você vai encontrar informação baseada em evidências, conversas enriquecedoras e entrevistas com especialistas que compartilham conhecimento para ajudar você a cuidar melhor da sua saúde. Seja muito bem-vindo! E para abrir essa edição, tenho a alegria de receber uma profissional com ampla experiência na área da infectologia. Nossa convidada é a doutora Renata Zorgetti, infectologista, que vai conversar conosco sobre um tema de grande importância para a saúde da população, esclarecendo dúvidas, desmistificando informações e trazendo orientações fundamentais na ciência. Doutora Rê, seja muito bem-vinda. É um prazer te receber aqui ao nosso O que o Espelho não vê. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Primeira vez no seu programa, espero que eu tenha outras oportunidades. Espero também estar contribuindo, né, no programa e para as dúvidas gerais da população também. Quando falamos em imunidade, muitas pessoas pensam imediatamente em vitaminas ou suplementos. Mas a verdade é que a maior parte da nossa resposta imunológica é construída diariamente pelos nossos hábitos de vida. Hoje vamos conversar sobre o que realmente tem evidência científica para proteger a saúde e esclarecer alguns dos principais mitos sobre imunidade. Rê, o que fortalece a imunidade? Eu acho assim, acredito que é um assunto bem polêmico, principalmente na atualidade. Com as informações que a gente vê em rede social, principalmente em Instagram, em que existem diversos especialistas falando desse assunto. E o que eu vejo é que as pessoas acabam confundindo um pouco essa parte. Então, basicamente, o que realmente funciona ali para elevar a nossa imunidade? Então, a gente fala de equilíbrio do sono, uma boa alimentação, né, o consumo correto, né, de proteínas, essa parte você consegue falar muito melhor que eu, vacinas em dia, higienização de mãos. Então, são vários fatores, diversos fatores que a gente fala que todos eles em conjunto, a gente fala que são soldadinhos, vários soldadinhos que em conjunto no nosso organismo, somados, eles vão contribuir para o aumento da nossa imunidade. Então, não tem uma fórmula mágica. A imunidade não é uma bateria que a gente carrega, né? Que eu vou lá, coloco aquilo ali na tomada, carreguei e pronto, subiu a minha imunidade. É bem contrário disso. Perfeitamente. Então, isso que a Rê falou é muito importante. É um conjunto de várias coisas. O nosso corpo precisa estar em equilíbrio. A gente precisa corrigir algumas deficiências de vitaminas, de nutrientes, focar na alimentação, na hidratação. E o conjunto trabalhando de uma maneira correta, essa orquestra funcionando bem, a nossa imunidade está em dia, certo, Rê? Exatamente, é isso. As pessoas falam muito em aumentar a imunidade, como se isso fosse uma coisa boa, porque na verdade a imunidade ela tem que estar em equilíbrio, porque uma super imunidade vai trazer na verdade problemas, doenças autoimunes, alguns tipos de alergia. Então o que a gente quer é uma imunidade na verdade em equilíbrio, não causar uma super imunidade, né? Perfeito. Rê, uma coisa que eu acho que é válido também a gente falar, uma coisa que piora a imunidade são os processos inflamatórios crônicos. Então, se a gente falar em obesidade, ela é um fator de piora de imunidade, certo? Com certeza. Então, na verdade, tudo que inflama o nosso organismo vai contribuir para a nossa baixa de imunidade. Então, se você não controla uma doença crônica, como uma diabetes,
uma hipertensão, uma obesidade, aquilo ali vai causar uma cascata inflamatória no nosso organismo que, consequentemente, vai estar diminuindo a nossa imunidade, né? Não só aquilo, mas vai estar contribuindo para a nossa baixa de imunidade. Assim como o estresse crônico, né, Rê? Exatamente. E a privação de sono. Privação de sono, né? Tudo interligado. Então, a ansiedade também. Então, quando a gente fala, parece ser uma coisa só, às vezes as pessoas... Principalmente eu, que sendo infectologista, as pessoas me procuram no consultório querendo a pílula mágica da imunidade. Ai, doutora, mas a minha imunidade está baixa. Que remédio você vai me dar? Então, antes disso, eu começo a minha consulta sempre conversando e orientando. E você vê que muitas vezes não é o que a pessoa quer. A pessoa quer uma fórmula mágica, mas infelizmente a gente não tem a fórmula mágica. Transformações duradouras são construídas nas pequenas escolhas de cada dia. É quando mudamos nossa maneira de pensar, agir e cuidar de nós mesmos que uma nova rotina começa a ganhar forma. Agora você vai conhecer uma orientação simples e prática para tornar sua vida mais saudável e equilibrada. Está começando o quadro Leve para a Vida. Hoje eu quero te convidar a fazer uma reflexão comigo sobre motivação. Motivação, o próprio nome já diz, é um motivo para a ação. Por exemplo, tenho certeza que todos os dias quando você acorda para trabalhar, você vai. Mas são todos os dias que você acorda motivado para ir trabalhar? Acho que a resposta é não, né? Para todo mundo. Então, para fazer dieta e atividade física, também é assim que funciona. Tem dias que a gente tá até animado e tem dias que, nossa, não dá vontade de fazer nada. Porém, quais são os motivos para a ação de você se levantar todos os dias e ir para o trabalho? Tenho certeza que são as suas contas para pagar, manter sua casa, conquistar suas coisas, dar um bem-estar para as pessoas que você ama, sua família. No processo de emagrecimento também. Com certeza, você quer ter energia para viver melhor, para brincar com seus filhos, passear, subir uma escada sem chegar, sem fôlego, melhorar sua autoestima, entre outros tantos motivos. Esses são os motivos para a ação. Agora, um erro clássico no processo de emagrecimento é achar que se você não está motivado, você não tem que fazer. E a motivação não é uma linha reta. Do mesmo jeito que você acorda todos os dias e vai trabalhar, mesmo sem motivação, assim vai ser com a sua dieta e com o seu treino. O importante é fazer. Mesmo que aquele não seja o seu melhor treino, mesmo que naquele dia você não conseguiu seguir a dieta 100%. O importante é a constância, é o motivo para a ação. E a ação leva à motivação e não o contrário. Então, quanto mais você fizer, mais motivado você vai ficar para continuar fazendo. Ou seja, seus motivos para a ação ficarão cada vez mais fortes. O que o espelho não vê. O que o espelho não vê. Voltamos com o nosso O que o espelho não vê. Mitos e verdades, Rê. Existe algum alimento que aumenta a imunidade? Não, não existe alimento que aumente a imunidade, né? Às vezes aquela coisa de vó, ai, come gengibre, toma um chá de gengibre, faz tal coisa que vai melhorar sua imunidade. Não, nenhum alimento por si só aumenta a imunidade. É um conjunto de uma alimentação saudável que vai, né, melhorar a nossa imunidade. Na verdade, manter a nossa imunidade equilibrada. Vitamina C previne gripe? Não, isso é um mito. Vitamina C não previne gripe.
A vitamina C, em 10% da população, a gente diria, ela diminui os sintomas da gripe. Quando, né, você contrai o vírus da gripe, ela vai diminuir os sintomas, mas não previne gripe. Zinco previne gripe? Também não, é outro mito. Zinco não previne gripe, pessoal. Dormir pouco pode diminuir a imunidade? Com certeza. Então, como a gente já falou anteriormente, um dos fatores que abaixa a imunidade é você não ter um bom sono. Então, você não dormir direito leva o nosso organismo a um estresse crônico e isso sim pode abaixar a nossa resposta imunológica. Açúcar prejudica a resposta imunológica? Com certeza. Então, né, o açúcar, principalmente em excesso, ele vai prejudicar a nossa resposta imunológica porque ele vai deixar nosso organismo, né, num estado inflamatório que fala. Então, isso com certeza vai causar uma baixa de imunidade ali no nosso organismo. Antibiótico fortalece a imunidade? Não. Inclusive, o antibiótico, ele não faz bem quando não bem indicado. Perfeito. Né? Inclusive, para gripes, né? Muita gente me procura, eu tô gripada, me passa um antibiótico que eu vou melhorar? Não é um antibiótico, né? Você tá cometendo um erro naquele momento em estar tomando um antibiótico por uma coisa que não é indicada. Antibiótico não trata vírus. Antibiótico trata infecção bacteriana, não infecção viral. Exatamente. Frio causa gripe? Também não. Acho que até hoje a minha mãe fala, não pega friagem que você vai ficar gripada. Na verdade, é um conjunto de fatores também que contribuem. Então, no frio as pessoas, elas ficam mais em ambientes fechados, ficam mais juntas. O vírus da gripe, ele se propaga mais no frio, ele se mantém em mais tempo no ambiente. Então, é um conjunto de fatores, né, que podem causar a gripe. Outra causa que no frio a gente tem ali uma alteração da nossa narina, ela fica mais seca. Então, com isso, também favorece a entrada do vírus, né, pelas nossas vias respiratórias. Então, tudo isso somado junto aumenta ali a chance de você ter gripe. Mas não que o frio vai te causar uma gripe. Perfeito. Se fosse assim, os países frios, né, com neve, imagina, ia todo mundo viver gripado. Todo mundo vive gripado ali, não existe isso. Não. Vamos para uma parte polêmica agora? Vamos, adoro. Que daí a gente vai conseguir misturar um pouquinho da infectologia e da nutrologia nesse bate-papo. Que andam juntos, exatamente. Inclusive para melhorar sua imunidade. Exato. Quando a suplementação faz sentido, Rê? Então, a gente fala de uma suplementação quando existe uma deficiência comprovada. Então, muitas vezes, é o que eu falei anteriormente também, as pessoas nos procuram no consultório, a minha imunidade está baixa. Antes da gente investigar se realmente tem uma imunidade baixa, vamos ver o que está acontecendo, vamos ver como está seu sono, sua alimentação, seu trabalho, sua ansiedade, seu estresse, você está passando por algum tipo de problema. Então, assim, tanto um problema psicológico, quanto um problema mesmo no seu organismo, de outro local que seja. Então, a gente tem que fazer toda essa investigação minuciosa. Então, assim, quando tiver uma deficiência, eu já peguei pacientes, por exemplo, com candidíase de repetição, que eu fui ver, tinha, né, uma vitamina D ali de 15, de 13, né, uma paciente ali com uma deficiência de vitamina B12. Então, claro que nesses pacientes eu vou ver o que está causando, né, e no caso, se tiver necessidade, eu vou suplementar essa paciente. Claro. Então, a gente vai sempre individualizar. Não é um protocolo para todos os pacientes. Não você vai individualizar o paciente, né, e conforme a necessidade, né, você vai tá suplementando essa pessoa. Exatamente. A Rê falou uma coisa que é muito importante, que também é rotina no meu consultório de nutrologia. Paciente que às vezes chega automedicado, com polivitamínicos por conta própria, ou então ele imagina que o nível de vitamina D dele tem que ser X, porque ele viu uma vez que era importante na época do Covid. Que viu na internet. Exatamente. Não é assim que funciona. Existe um risco muito grande da automedicação e existe um risco muito grande de vitaminas em excesso também. Exato, a intoxicação, né? Exato, é extremamente hepatotóxico, né? Na grande maioria das vezes. Então faz mal para o seu fígado. A individualização da suplementação, ela sempre deve ser levada a sério, de acordo com as necessidades de cada paciente. Sim. Inclusive, a gente entra num ponto importante, que é aquela questão da soroterapia. Sim, soro da beleza. Isso não existe. Soro, a gente vê
um monte de suplemento junto, igual vimos hoje. Hoje, a gente discutiu esse caso juntas Discutimos, hoje. né? Por um acaso aconteceu da gente ver uma soroterapia com super dosagens de alguns suplementos ali que eu nunca nem tinha visto o nome. Aí você fica assim, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo com a medicina nesse momento? Então, assim, a soroterapia virou algo muito banalizado. Então, é uma coisa que a gente tem que saber as indicações, o que fazer, por que fazer, para qual paciente fazer. Com certeza. Existem algumas medicações, algumas suplementações que a gente pode sim fazer de maneira injetável e que o resultado é maravilhoso. Então, quando a gente fala numa vitamina B12, tem total evidência científica para uma suplementação injetável. O ferro é essencial para a saúde mitocondrial, para a energia, para o nosso metabolismo de uma maneira geral. Sim. A vitamina D pode fazer injetável. Alguns estudos mostram a vitamina C injetável, inclusive com deshospitalização mais precoce quando os pacientes fazem isso, mas assim, individualizado. E a gente sabe que tem pacientes também que ele tem alguma deficiência de absorção específica. Exato. Né? Então, esses pacientes também a gente vai estar individualizando o tratamento de um paciente desse com uma deficiência. Com certeza. Agora, uma soroterapia que mistura tudo, que é pra tudo, que fala de soro da beleza, pelo amor de Deus, tomem cuidado com isso. E façam com profissionais capacitados e qualificados para isso. Exatamente. O que o espelho não vê. Cada escolha feita à mesa pode refletir diretamente na nossa saúde, energia, aparência e qualidade de vida ao longo dos anos. Por isso, entender a alimentação de forma leve e possível é essencial para construir hábitos melhores. Agora, vamos descobrir orientações simples e práticas para cuidar do corpo de fora para dentro. Os alimentos mais injustiçados da dieta: banana, manga, ovo, leite, pão francês. O que esses alimentos têm em comum? Em algum momento eles foram apontados como grandes vilões da dieta. Muita gente deixa de consumir esses alimentos acreditando que eles atrapalham o emagrecimento. Mas será que o problema são esses alimentos? A resposta é não. Eu digo e repito, não existe nenhum alimento que sozinho tenha o poder de nos fazer emagrecer ou engordar. Vou dar alguns exemplos para vocês. A banana e a batata, muito carboidrato. O pão engorda. A manga, doce demais. E até o ovo já foi acusado de aumentar o nosso colesterol. A verdade é que esses alimentos são extremamente saudáveis e podem fazer parte de uma dieta, tanto para emagrecimento quanto para ganho de massa e até para quem apenas quer manter uma alimentação saudável. Quando a gente começa a demonizar alimentos, a gente acaba se esquecendo de olhar para o problema principal: o excesso de alimentos ultraprocessados, o sedentarismo, um padrão alimentar desequilibrado. O que o espelho não vê. A INSA TV Communication conecta conteúdo, transmissão e visibilidade para marcas, histórias e pessoas em toda a região. Levamos informação para Araraquara, Ribeirão Preto, São Carlos, São José do Rio Preto e muitas outras cidades, com jornalismo, entrevistas, saúde, cultura, podcasts e eventos. A INSA TV aproxima sua marca de públicos reais com credibilidade e presença. Entregamos conteúdo profissional para TV, YouTube, redes sociais e eventos ao vivo. Para empresas, profissionais e projetos, a INSA TV é mídia, conteúdo e estratégia em uma só comunicação. INSA TV Communication. Transmitindo emoção. Gerando visibilidade. O que o espelho não vê. Recentemente ressurgiram algumas dúvidas, algumas perguntas sobre o uso das canetas e o aumento do herpes zoster na população. Isso tem evidência científica? Isso é real? Olha, Mari, existem sim, né, estudos relacionados a isso, porque a gente tem visto o aumento da incidência, principalmente em mulheres, né, da herpes zoster, da recorrência da herpes zoster em pessoas que estão usando as canetas emagrecedoras. Os estudos
sobre o que causa isso, os cientistas eles ainda ficam um pouco em dúvida, mas eles têm algumas hipóteses diagnósticas. Então, o que a gente sabe, a principal é do estresse gerado pelo emagrecimento excessivo. Então, principalmente nas pessoas que não fazem um acompanhamento correto. Ou seja, que fazem, né, a receita, pede para um amigo, não acompanha com um nutrólogo, né, não acompanha com um endocrinologista. Então, essas pessoas, a gente sabe que o aumento, né, ele pode acontecer aí, né, o aumento da incidência da herpes zoster. Então, por quê? Por conta do estresse crônico gerado pelo emagrecimento excessivo. Outra coisa, a pessoa não se alimenta direito, porque a gente sabe que tira fome. Então, tá, tira fome, então eu não vou comer nada? O que eu vou comer? A pessoa tem que ser bem orientada do que ela vai comer. E ela tem que aumentar a ingesta de proteína, quantos de proteína ela tem que comer, e aí o que ela tem que comer? Então, além disso tudo, além do emagrecimento, tem essa deficiência aí de alimentação. E aí, o que ela vai comer? Isso também causa um estresse crônico. Então, a gente sabe que esse estresse crônico tem o aumento do cortisol e uma baixa de imunidade no paciente, e ele pode também desenvolver herpes zoster. Outra coisa que a gente fala também, na mulher, a incidência é muito maior em mulheres do que em homens, por quê? Por conta do estrogênio, né? A gente sabe que a mulher, ela já tem a oscilação hormonal no estrogênio e na progesterona, a mulher tem a menstruação, a mulher tem a perimenopausa, a mulher tem várias, né? Tem a perimenopausa. Então, a gente sabe que tem uma oscilação hormonal muito grande. E a gente tem ali o estrogênio como um hormônio anti-inflamatório e a gente tem a progesterona ali como um hormônio imunomodulador. Então, eles em conjunto vai fazer ali um equilíbrio da imunidade. Então, a gente sabe que a oscilação nisso na mulher também pode favorecer. Outra coisa, a gente, né, sabe que tem o GLP-1, ele é um hormônio produzido no intestino, né, a gente tem ele em diversas células do organismo, não só no pâncreas. E quando, né, e ele, na verdade, aí você vai usar ele é um natural, aí você vai usar o quê? Um análogo do GLP-1. Então, no caso, um Mounjaro da vida, que é uma caneta emagrecedora. Então, um análogo do GLP-1, ele tem também um efeito anti-inflamatório. Então, ele vai mexer ali na imunidade humoral. Então, ele mexendo ali na imunidade humoral, o que vai acontecer? Pode causar um desequilíbrio entre o hospedeiro e o vírus que você tem ali. Então, isso pode fazer com que você manifeste também uma herpes zoster, porque a herpes zoster é a catapora, né? A gente teve catapora na infância, então o vírus ele fica latente, ele fica dormente ali nas nossas raízes dorsais, ele fica para sempre. Em algum momento da nossa vida ele pode reativar. Tá, é mais comum em pacientes imunossuprimidos, em pacientes a partir dos 50 anos de idade, pela própria idade que vai, né, caindo, ok, mas se você tiver algum fator ali no meio do caminho, pode fazer com que ele reative antes. E no caso, o emagrecimento, usar um análogo do GLP-1, você não se alimentar direito, e a gente sabe que com o emagrecimento também vem as deficiências de vitaminas, aí essas vitaminas que não são suplementadas também podem contribuir para isso, então também é um conjunto de fatores. Exatamente. Então, não é que as canetas causam herpes zoster. Exato. Até porque, como a Rê explicou, herpes zoster é um vírus, que é o vírus da catapora, que a gente tem inativado dentro da gente. Mais uma vez, a gente está frisando o quê? O acompanhamento médico com o nutrólogo para quem usa caneta emagrecedora. É essencial, Exato. Né, Rê? A gente falou do herpes zoster, Rê. E a vacinação? Ela é indicada para todo mundo? A vacina ela é indicada para pessoas acima de 50 anos de idade, por conta da baixa de imunidade, né, que é a imunescência que a gente fala. Os adultos, a gente nasce, né, sem imunidade, vai adquirindo, e a partir dos 50 anos que a gente vai tendo mais idade, a gente fala que a gente volta a ser um bebê, a gente vai perdendo nossa imunidade. Então é aí que entram algumas vacinas que são orientadas do calendário vacinal do adulto. Então, no caso da herpes zoster, a partir dos 50 anos a gente sabe, comprovado por estudos, que a gente tem um aumento aí da incidência da herpes zoster, então é quando a gente tem que tomar. Aí, antes disso, ela vai estar indicada a partir dos 18 anos, né, a vacina é para adultos, então ela vai estar indicada para algumas pessoas. Então, HIV, pessoas que fizeram transplante, pessoas com alguns tipos de câncer. Então, essas pessoas, elas têm indicação se tiverem acima de 18 anos de idade. Perfeito. Rê, vamos fazer um bate-bola? Compro ou não compro com alguns suplementos? Isso é bem bacana, vamos. Vitamina C? Depende. Minha resposta também, depende. Essencial para o sistema imunológico, mas a gente não vai suplementar. Exato. Se não tiver em falta naquele paciente, naquele organismo, certo? Exatamente. Vitamina D?
Depende, com indicação. Com certeza, quando existe deficiência ou indicação clínica, ok. Mas não faz sentido utilizar em doses altas e indiscriminadamente, né? Até porque isso não aumenta a imunidade de ninguém. Exato. Zinco. Depende também. Zinco ele não vai prevenir gripe nem nada nesse sentido. Eu né? acho que é mais a parte aí, a parte da nutrologia. Na nutrologia, por exemplo, o zinco, ele é muito eficiente, muito legal para quem tem problema de tireoide. Aí a gente gosta de suplementar desde que ele esteja com níveis mais baixos, ok. Mas para prevenir alguma coisa... Gripe, nada. Gente, não... Ômega 3. Também depende. Para a parte cardiovascular, quem tem risco cardiovascular, ok. Efeito anti-inflamatório? Exato, mas para a imunidade tem alguma coisa? Não, também não. Perfeito. Glutamina. Também depende. Glutamina a gente acaba usando mais em paciente que tem síndrome do intestino curto ou os pacientes críticos de UTI. Tem que ser bem indicado. Comprovado cientificamente para a imunidade. Também não. Multivitamínico. Jamais. Nunca, né? Não, Pelo pessoal. amor de Deus. Vamos primeiro identificar e tratar as deficiências específicas. Né? A gente não vai usar, como é que eu vou repor uma coisa em você, tudo misturada com outras coisas que eu não sei que você precisa. Que não tá nem com as dosagens corretas, a gente não sabe o que tem ali dentro, você vai, entra ali nos Mercado Livre da vida, compra, vai numa farmácia, compra, você não sabe nem como que tá a distribuição daquilo ali, as dosagens que você precisa, então o risco de você se intoxicar é muito maior, o risco de trazer algum malefício é muito maior do que trazer algum benefício. Mais do que procurar um suplemento ou uma solução rápida, o primeiro passo é construir um organismo saudável. Alimentação adequada, sono, atividade física, controle da obesidade, vacinação e acompanhamento médico continuam sendo as estratégias com maior impacto para manter uma boa resposta imunológica. Na medicina, imunidade não se compra em um frasco, ela se constrói todos os dias. Obrigada por ter vindo, foi um prazer, foi super esclarecedor. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e espero ter mais oportunidades para estar contribuindo para vocês. Até o nosso próximo, O que o Espelho Não Vê. Fiquem com Deus. O que o espelho não vê.